Olá! Em outubro de 2020, a Anatel publicou o Ato 3114, que representa um marco regulatório nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão. Ele estabelece os requisitos técnicos para o uso de radiofrequência nesses serviços. Esse ato trouxe inovações importantes para o planejamento de canais e para a elaboração dos projetos. Para comentar os pontos mais importantes, recebemos o coordenador de planos básicos de radiodifusão da Anatel, o engenheiro Paulo Eduardo dos Reis Cardoso. Paulo, obrigado pela sua presença. Olá, Francisco. Muito obrigado aqui pelo convite, por poder participar aqui dessa entrevista. Agradecer a SET pelo evento que ela está realizando. É muito importante que a gente possa estar aqui à disposição para esclarecer as dúvidas do setor, nessa alteração normativa que a Anatel fez recentemente. Obrigado por estar conosco aqui. O primeiro item que eu gostaria de destacar é o item 2 do Ato 3114, que estabelece que novas instalações ou alterações de características técnicas precisarão passar pelos processos de viabilidade e de consulta pública. Uma primeira dúvida é que nos casos de processos que já tenham iniciado antes da publicação do Ato 3114, por exemplo, projetos já aprovados, mas ainda não licenciados, ou projetos ainda não aprovados, será necessário reiniciar o processo e passar pela viabilidade e consulta pública? Certo. Então, uma alteração importante, Francisco, nessa nossa alteração normativa, é que, de certa forma, nós criamos um novo modelo de plano básico. Então, a gente está saindo daquelas características máximas que cada uma das classes tinha e a gente está trazendo as características de instalação da estação para o plano básico. O objetivo, nesse caso, é dar mais eficiência ao espectro, para a gente poder fazer um uso mais racional do espectro. Então, nesse sentido, a gente precisa alterar o plano básico. Hoje, o plano básico é feito de determinados campos, então, principalmente no item 2, dos atos de requisitos, estão destacados quais são as informações que precisam estar agora nesse novo plano básico. Então, o que acontece? A Anatel trabalhou, fez um esforço para que todos os pedidos de alteração de plano básico que constavam na agência até a data da alteração normativa, nós fizemos um esforço e conseguimos analisar esses processos. E, a partir da alteração normativa, todos os processos que nós vamos analisar serão já no modelo novo. Então, sim, todas as alterações agora que o radiodifusor solicitar, eles têm que fazer essa conversão do plano básico antigo para o plano básico novo. Então, a gente fez, tá explícito lá no ato de requisito, que as solicitações, as primeiras solicitações depois da alteração do ato normativo, todas elas vão passar pelo plano básico, para a gente poder fazer essa adaptação do plano antigo para o plano novo. Ainda nesse item 2, Paulo, o cadastramento das primeiras características técnicas e as primeiras alterações, mesmo que elas estejam contidas na tolerância de 5% dos contornos, mesmo essas, todas vão precisar passar pelo processo de viabilidade e também de consulta pública? Sim, Francisco. As primeiras solicitações com alterações após a vigência do regulamento vão passar pelo plano básico, justamente para a gente poder converter do modelo antigo, que essas solicitações, esses canais estão no modelo antigo de plano básico, para o novo modelo de plano básico. Então, é uma oportunidade de quem já tiver interesse de ir para o modelo novo, vai passar por essa alteração de plano básico, vão ficar com as características novas de estação no plano básico e vai ter um posterior licenciamento dessa estação, ficando adequado ao novo normativo. Seguindo um pouquinho no ato 3114, o item 4 trata dos critérios de cobertura, os percentuais, por exemplo. O que muda da redação anterior para a nova? Certo. Bastante importante essa pergunta, Francisco, porque é um conceito novo. Antigamente, na resolução anterior, nós tratávamos a respeito de contorno. Então, o contorno deveria atingir a sede do município, o contorno deveria atingir a maior parte urbana do município.
Agora não, né? Como nossa ferramenta computacional ela melhorou, nós podemos fazer a mancha de cobertura e avaliar o percentual que aquela mancha está cobrindo. Então, nas reuniões que nós tivemos com o setor, né, dentro da elaboração do normativo, que culminou no ato 3.114, nós debatemos bastante, né? Então, o critério agora ele é o percentual de cobertura. Então, o que deve ser atendido por esse percentual de cobertura? São 4 camadas, né, que vão ser sobrepostas dentro do sistema mosaico para fazer essa avaliação. O primeiro é o município de outorga, o segundo, os setores censitários urbanos deste município de outorga, a terceira camada é o contorno protegido teórico, e a quarta camada é a mancha de cobertura, né, daquela estação, ou daquelas estações, se forem mais de uma. Então, fazendo essas sobreposições dessas 4 camadas, tem que ser atingido, no caso de televisão ou de retransmissão de televisão, um percentual de 70% dos setores censitários urbanos do município de outorga contidos dentro do contorno protegido teórico. A princípio, é bastante confuso, né? Mas nós já desenvolvemos a ferramenta, né? As nossas análises já estão sendo feitas dessa maneira. Foi um processo que demandou várias validações, mas nós conseguimos, né? Então, um ponto importante também, Francisco, a destacar, é que nós vamos utilizar os setores censitários do IBGE, né? Então, da mesma forma que o mapa, né, que a Anatel utiliza nas análises está disponível no site, os setores censitários do IBGE também estão disponíveis no site. Então, dentro desses setores censitários, tem o que são tipo urbano e tipo rural, né? Então, só destacando, o percentual de cobertura são dos setores censitários urbanos do município de outorga que estão dentro do contorno protegido teórico e que são cobertos pela mancha gerada pelo modelo de propagação ali daquela estação ou das demais estações. Na sua resposta, você já esclareceu que o atingimento desse percentual pode ser feito também por outras estações, não precisa ser apenas de uma. Essas estações, elas precisam estar no mesmo canal ou elas podem estar em canais diferentes para agregar a cobertura e somar os 70%? Ok, importante também esse destaque, Francisco. O plano básico, o que norteia o plano básico, de certa forma, são as informações de UF e município de outorga, né, porque isso são características daquele canal, o canal, né, e abaixo dessas informações estão a coordenada geográfica, a potência ERP, a altura HCI, que já são características das estações. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que as estações elas estão abaixo do canal. Então, quando a gente fala que a cobertura pode ser feita por mais estações, são mais estações do mesmo canal. Ótimo. Agora, seguindo mais no ato 3114, o item 5, ele trata dos critérios de viabilidade. Um dos critérios permite tolerar interferências se as áreas já forem cobertas por programação idêntica. Nesse caso, pode ser afiliada ou é preciso que seja a mesma geradora? Certo. Francisco, a princípio a gente trabalha com a mesma geradora, né? Porque a gente está até, no caso, né, da televisão digital, tem o recurso do SFN, é bastante importante, né, que para que ocorra, né, o sincronismo, que seja idêntica à programação, né? Então, se a gente tratar programações de afiliadas distintas, além daquela interferência que a gente está vendo ali pelo não respeito à relação de proteção, pode ocorrer também a interferência intersimbólica, né? Então, é bastante importante a gente destacar que, nesses casos, nós vamos buscar pela mesma geradora. E no mesmo item 5, um dos itens permite que seja considerado o diagrama diretivo da antena de recepção para avaliar as condições de interferência. Esse item e os demais, eles já estão implementados no mosaico e já estão sendo avaliados pela Anatel nos novos estudos de viabilidade?
Sim, Francisco, essa característica da estação receptora, ela pode ser adotada pela Anatel para a viabilização de um canal, né? Então, a gente tem trabalhado para que o mosaico, claro, obviamente, esteja bastante adequado, totalmente adequado, na verdade, né, ao normativo. Algumas questões vão precisar ser aprimoradas, né, e a gente conta sempre, como sempre contou, a Anatel faz reuniões periódicas, né, com o setor, a respeito do sistema mosaico, das necessidades do setor. Então, a gente tem, sim, essa abertura para discutir e aprimorar. Então, sim, a princípio, essa avaliação da antena receptora vai estar disponível no mosaico quando o servidor da Anatel for fazer a análise, né? Mas a gente tem que, claro, ao longo do tempo aí das análises, verificar se ela está adequada conforme está previsto no ato de requisito. Vou voltar um pouquinho agora no ato 3114, vou voltar para o item 3. O item 3.4 buscou tratar os casos protocolados através do artigo 23 da portaria 925 do Ministério e que ainda não foram atendidos. Cidades como Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, que têm o HNMT superior a 400 metros, que é o que trata esse item, elas podem ter as suas potências aumentadas com a nova redação do ato 3114? Sim. Esse é um item que também foi bastante debatido, né, nas nossas reuniões prévias, antes da publicação do ato. Né, a princípio, né, a Anatel não teria nenhuma exceção adicional àquilo que já existiria no plano básico, mas vendo, né, a necessidade do setor, a demanda, os vários argumentos, então nós entendemos que seria uma necessidade e nós fizemos diversas reuniões para debater justamente esse ponto. Então, sim, né, respondendo sua pergunta, essas cidades, né, os pontos onde tem um HNMT maior que 400 metros, poderia pleitear uma potência acima do que está o limite ali da classe especial, que estão nas tabelas do ato de requisito técnico. E mesmo as cidades que têm HNMT acima de 400, mas que ainda não têm estações acima da classe especial, elas também podem ser contempladas nesse item? Sim, esse item, né, o critério dele é que a cidade, que a estação seja de classe especial, né, então ela já vai estar numa condição de classe especial, e que o HNMT seja superior a 400 metros. E também, Francisco, vou aproveitar aqui para fazer um esclarecimento, que o HNMT é o nível médio do terreno mais a altura do sistema irradiante. Né? Então, uma localidade onde o nível médio do terreno não seja de 400 metros, mas adicionando a altura da torre e a posição do sistema irradiante atinja uma altura superior a 400 metros, vai atender o critério e vai poder ser utilizada vai poder ser solicitado um aumento de potência nessa situação. Já que você tocou no assunto aí de como é calculado o HNMT, você pode dar mais detalhes como esse cálculo vai ser feito pela Anatel? Porque, normalmente, os engenheiros estão acostumados a olhar o HNMT por radial, né? Cada radial tem um HNMT, tem uma ERP, para se enquadrar nesse item 3.4. Você pode dar mais detalhes como a Anatel vai fazer essa conta, para a gente também poder fazer a conta e verificar se nos enquadramos ou não? Sim, claro, sem problema. É bastante importante, Francisco, a gente destacar também que, como você falou, né, os engenheiros têm o costume de utilizar por radial. Né? Mas por que surgiu esse costume? Para atendimento ao normativo vigente. Né? Então, nós tínhamos anteriormente o enquadramento. Né? Então, uma estação ela precisava ser enquadrada à classe de plano básico. Então, o que acontecia? Isso, ao longo dos anos, foi sendo alterado também esses critérios, mas sempre se utilizava, né, no caso de televisão, que nenhuma radial poderia ultrapassar, né, a distância daquela classe e também que pelo menos uma fosse maior que 80% da ERP, na verdade, né, daquela radial, daquela classe. Então, o que acontece? Ficou essa cultura de utilização da radial, porque a gente sempre calculava a radial para poder estar enquadrado ali no plano básico para poder licenciar uma estação. Agora a gente mudou um pouquinho isso.
né? Então, a gente traz para o critério de emissoras de exceção com potência acima da classe especial, ela tem que estar no HNMT maior que 400 metros, né? Então, de novo, reforçando, é a altura, o nível médio do terreno, de todas as, né? Tem a 1546, ela dá um apontamento, a resolução 1546 da UIT, ela dá um apontamento para a gente, né? O nível médio de cada radial é feito de 3 a 15 quilômetros, então você vai fazer uma média das radiais e vai calcular o nível médio da radial em torno ali o nível médio do terreno em torno ali da estação. Então, no mosaico, quando nós fazemos uma análise de viabilidade, o mosaico calcula para cada estação o nível médio do terreno, né? Que é, calcula o nível médio do terreno e soma com a altura do sistema irradiante, né? Então, essas duas informações somadas dão o HNMT, né? Então, isso vai ser, quando da análise, e aí é bastante importante também destacar esse ponto, né? Nessa nova estrutura normativa e do sistema mosaico, o sistema mosaico ele não tem mais tantas validações quando da solicitação. Então, por exemplo, esse caso da classe, né, uma estação que passaria a classe especial. No mosaico antigo, simplesmente, se qualquer uma das radiais deu maior que por exemplo, em UHF 58 quilômetros, o mosaico nem deixava concluir aquela solicitação. Como que vai funcionar agora? O mosaico vai deixar aquela aquela solicitação ser cadastrada, né? Aí, o servidor da Anatel que pegar esse processo para analisar, aí ele vai observar que existe uma radial que ela é maior que o contorno da classe especial, né? Aí ele vai verificar, essa radial é maior, ok. Ele vai verificar se aquela estação, aquela solicitação está na classe especial. Estando na classe especial, ele vai verificar dentro do sistema mosaico, né, no módulo de análise técnica, calculando o HNMT, se o HNMT é maior que 400 metros. Então, atingiu as 3 condições para ter uma radial além do que a classe especial permite. Perfeito. Aí ele vai para o critério da viabilidade, né? Essa estação sendo viável, ele vai aprovar. Se for necessário coordenação com o Mercosul, vai para a coordenação. Se for necessário a anuência do Ministério, vai ser solicitada a anuência. Mas, no final das contas, esse pedido vai para a consulta pública e vai ser efetivado no plano básico. Então, se os engenheiros quiserem replicar essa conta, nos simuladores que a gente tem na Anatel, a gente tem para cada radial o nível médio do terreno. Eu preciso fazer a média desses níveis médios, somar o meu HCI, ele tem que estar acima de 400 metros. Isso, perfeito, Francisco. Maravilha. Você também, na sua resposta, você também esclareceu a maneira como a gente faz esse pedido, né? No passado, a gente aplicava para um pedido formal de viabilidade. Agora, a gente não precisa mais, né? A gente vai tentar editar a estação, ela vai ter o contorno acima do que a tolerância do mosaico prevê, e ele vai automaticamente para a viabilidade. Isso. E só complementando, o mosaico ainda faz algumas validações, né? Ele vai verificar se tem campo não preenchido, se tem campo incoerente, né? Seria um campo numérico, está com letras. Então, quando, né? Não sei se quem está nos assistindo já experimentou fazer um cadastro no novo mosaico, mas sempre tem o botão enviar, ele vai abrir uma janelinha de validações, né? Que pode ser algum campo, como eu falei, né? Era um campo numérico, foi uma letra ali na hora de digitar, então o mosaico vai apontar que está errado. Mas, a princípio, né? Estando tudo preenchido certinho, aquelas validações que seriam muito decorrentes do enquadramento, né? Que o enquadramento não existe mais. Então, essa solicitação vai cair para análise do servidor da Anatel, e aí sim o servidor da Anatel vai verificar esses critérios que eu já te expliquei, né? Se é classe especial, se o HNMT é maior que 400 metros, e além da viabilidade. Nos novos processos de viabilidade, vão acontecer casos em que o radiodifusor ainda não ajustou não fez as primeiras alterações e nem colocou as primeiras inserções. Paulo, como a Anatel vai tratar esse processo de transição em que o plano básico ainda não contém todas as estações
com os polígonos ajustados? Olha, Francisco, nós vamos ter uma transição longa, né? Nós vamos conviver ainda com estações no plano básico antigo e estações no plano básico novo, né? Nós testamos exaustivamente o mosaico, né? Isso o mosaico ele está sabendo identificar, né? Então, quando nós fazemos a importação do plano básico, né, que vem os canais relevantes àquela solicitação, existe um flag interno que diz se aquele canal relevante já passou ou não pelo plano básico novo. Então, nesses casos, quando já passou pelo plano básico novo, o mosaico não faz aquele ajuste que seria para transformar os contornos nas antigas bolinhas, né? Para a solicitação que está sendo analisada e para quem já está no modelo novo. Para quem nunca passou pelo modelo novo de plano básico, ainda serão analisadas como bolinha. Então, o mosaico vai sim fazer o ajuste para esses canais que ainda estão no plano básico, no modelo antigo de plano básico, e a gente vai conviver, né, numa análise de viabilidade, estações bolinha e estações com contorno de polígono. Né? Isso até que todas eles sejam convertidas para polígono. Né? E quando que isso se dará? Quando o radiodifusor fizer realmente uma solicitação para aquela estação, ou quando houver o vencimento do uso do RF, né? E aí a estação, naturalmente, né, pelo normativo, até mesmo normativo anterior, teria que fazer de um novo licenciamento, né, quando da renovação do RF, e nesse novo licenciamento ele vai ser convertido para o plano básico novo, que é o plano básico de polígono. Paulo Cardoso, coordenador dos planos básicos de radiodifusão da Anatel, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelos teus esclarecimentos. Sem dúvida, são fundamentais para o entendimento desse novo ato 3114 que está em vigor agora. Super obrigado pela sua presença, Paulo. Francisco, eu que agradeço aqui a oportunidade e deixo aqui o recado, né, que nós da Anatel estamos abertos, né, tragam as demandas, né, a gente vê que esse novo modelo, né, de resolução e atos de requisitos, ele tem uma flexibilidade maior, né, então a gente enxerga aí que quando houver uma necessidade de alteração normativa, ela vai poder ser mais rápida para atender melhor as demandas, aí, sejam da Anatel, do Ministério ou do setor. Então, o recado é esse, né? Estamos abertos aí para conversar. Também destacar aqui as reuniões, né, que nós tivemos com o setor, com o Ministério. Eu, particularmente, gosto bastante dessas reuniões. Às vezes, as reuniões são cansativas, né, levam mais de 6 horas, mas é muito gostoso estar debatendo, debate de alto nível, com profissionais muito competentes, né, tanto na Anatel, quanto no setor, quanto no Ministério. Muito obrigado e um abraço a todos.